Bom, então, olá a todos. Nós vamos falar de infecções hospitalares hoje. Uma aula mais geral, abordando os principais fatores de risco, que às vezes parece evidente, mas nem sempre é tão trivial assim, o diagnóstico, e falar um pouco mais da questão do problema da resistência bacteriana. Então, o conceito de infecção hospitalar, ele parece simples, né, mas às vezes o pessoal confunde muito na classificação, né? Ela é uma infecção que foi adquirida durante a hospitalização e que não estava presente no momento da admissão. Então, acontece que às vezes o paciente fica internado por um tempo prolongado e está uma infecção prolongada, que já trocou antibiótico, mas pode ser uma infecção comunitária, né? Por exemplo, vamos pensar assim, um abscesso pulmonar que ficou ali, paciente tratando pneumonia, e depois de quase um mês, que melhora e piora aquela coisa, aquilo ali não é uma infecção hospitalar, porque ela estava presente no início, né? Que ele internou por causa disso. Então, tem alguns momentos que isso confunde um pouco entre comunitária e hospitalar, relacionada à assistência. A equipe de controle de infecção faz esse estudo, né, com o histórico desse paciente, para classificar primeiro se ela é hospitalar ou não. Existem alguns documentos aí, internacionais padronizados para você classificar a infecção hospitalar. Mas, em geral, elas são diagnosticadas a partir de 48 horas da admissão. Uma exceção aí, talvez a infecção de sítio cirúrgico, né, que é relacionada ao procedimento invasivo ali, que pode ter uma infecção, às vezes, um pouco mais precoce. É preciso entender que as infecções relacionadas à assistência sempre significam falhas no processo da assistência, né? Ou no processo de esterilização, ou no preparo e administração dos medicamentos, ou nos procedimentos invasivos, né, a paramentação inadequada, enfim, sempre é um erro assistencial a ocorrência da infecção. Tá? Inclusive, tem alguns planos de saúde, isso mais nos Estados Unidos, que questionam e deixam de pagar, né, o hospital, o prestador de serviço, quando ocorre infecção hospitalar. Olha que ponto que chega. Né? São doenças comuns, relativamente, a cidade americana, de 2 a 4% dos pacientes hospitalizados desenvolvem algum tipo de infecção hospitalar. Esse NIS, né, que é o estudo, um inquérito, é uma vigilância nacional americana, interessante esses padrões, padronizações do NIS. No Brasil, começou a regulamentar em 83, que foi a portaria 196, que designou a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, toda instituição hospitalar, assistencial, ela é obrigada a ter uma equipe que faz esse controle de infecção, né? Com profissional de nível superior, para, né, proporção, um profissional para 100 ou 200 leitos e tal. Então, tem toda uma regulamentação que foi, de fato, a partir de 98, essa regulamentação, com essa portaria 2616. Ela é um marco no Brasil que trouxe essa regulamentação dos serviços de controle de infecção hospitalar. A gente sabe que toda infecção relacionada à assistência à saúde, ela aumenta o tempo de internação, aumenta custo e aumenta a mortalidade, né? É claro que alguns mais do que as outras. Então, tem um impacto significativo em saúde. Nesse momento, a gente precisa tentar definir os principais tipos de infecção, né? Os pontos-chave aí, as principais bactérias envolvidas nessas infecções, o risco de resistência, e aí é importante ter estudos da instituição, do próprio hospital, para falar para a gente qual tipo de bactéria mais comum naquele ambiente e o padrão de resistência dessas bactérias, e principalmente a questão do uso racional de antibiótico. Como eu já falei, mais ou menos metade dessas prescrições são inapropriadas, seja na dose, seja no tempo, seja no espectro de ação, né? Então, o serviço de controle de infecção hospitalar, ele tem a capacidade
de colaborar, de interferir muito para reduzir essas prescrições inapropriadas. Nós estamos falando do maior problema, que é a questão da resistência, né? Então, como nós vamos ver, e eu já falei também, a questão do plasmídio, né, que é transmitido de uma bactéria para outra. Essa micrografia coloca isso, né? Então, até bactérias de espécies diferentes tendo uma transmissão de um plasmídio. Então, assim, tem a resistência, muitas vezes, ela surge de forma natural. Só que a pressão seletiva que faz selecionar a resistência. Então, no hospital que tem alta pressão seletiva de antibiótico, nós vamos ter um predomínio de bactérias resistentes. Então, em geral, a mutação ela é espontânea naquele grupo, naquele ambiente, só que se você está usando antibiótico, então tem antibiótico no meio, exerce pressão que vai começar a multiplicar só as bactérias resistentes, né? Então, essa é a história natural, digamos assim, entre aspas, né, das instituições hospitalares em geral, e pensando principalmente em unidade de terapia intensiva. Então, as comissões de controle de infecção hospitalar, elas têm ações diárias aí de campo que envolvem auditoria de antibióticos, né? Então, tem alguns antibióticos que são de uso restrito, que precisam passar pelo crivo da equipe de CCH para poder iniciar o uso, que é justamente para controlar o uso abusivo, né? A questão da dose e do tempo de tratamento também. Protocolos clínicos locais também bem interessante, difícil, né? A equipe de CCH junto com as clínicas cirúrgicas e assistenciais para fazer os protocolos específicos daquele grupo. A questão do descalonamento, que é fundamental, já falei com vocês, então a CCH atua muito, pode atuar e colaborar muito nesse sentido, é aquela coisa que o paciente internou, está no CTI, entubado, faz uma pneumonia associada à ventilação, aí começa o antibiótico de amplo espectro, 2 ou 3 antibióticos, e de acordo com o resultado das culturas, você vai tirando e vai trocando para antibióticos mais simples, com espectros mais específicos. Isso é o descalonamento, né? De acordo com o resultado das culturas. E o ajuste da dose e da posologia, como eu falei, e esse feedback. Então, a CCH tem um trabalho grande de educação continuada com as equipes, de produzir relatórios específicos, né? Inclusive, o pessoal faz, por exemplo, a incidência de infecção hospitalar por cirurgião, e você manda para o cirurgião, você operou esse ano 150 pacientes e 30 fizeram infecção hospitalar. Então, isso já é um trabalho de educação, só esse relatório, para ele, né, refletir sobre a prática assistencial dele. É bem interessante isso, muito trabalhoso, né? Assim, eu já trabalhei em infecção hospitalar há alguns anos em Belo Horizonte, antes de vir para Divinópolis, e foi uma experiência fantástica, assim, a gente aprende muito, mas é muito trabalhoso. Bom, as principais infecções nós vamos ver são os principais fatores de risco. Isso parece simples, né? Mas vamos lá. O próprio nome já diz o seu fator de risco, né? Infecção do trato urinário relacionada a cateterismo vesical de demora, infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateterismo venoso central ou arterial, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica, a infecção do sítio cirúrgico e, finalmente, a infecção por Clostridium difficile, que pode levar a colite pseudomembranosa. Nós vamos ver um pouquinho. Bom, a infecção do trato urinário, ela é a mais comum de todas. Mais ou menos 40% das infecções hospitalares são infecções urinárias. A maioria é mais simples, assim, tem menor gravidade, menor repercussão clínica, mas a grande maioria ocorre por uso inapropriado do catéter, né? Então, uma das coisas assistenciais que a gente fala muito é deixar o catéter pelo menor tempo possível, né? O paciente com infecção urinária, ele começa com sintomas sistêmicos, ele está com a sonda, né, com o catéter.
Então, ele não tem sintoma urinário, só se a gente tirar o cateter, ele pode ter alguns sintomas e tal. Importante o conceito de que piúria não é o mesmo, não é sinônimo de infecção urinária, né? Então, às vezes, tem pus na urina, mas não quer dizer que esse paciente está com infecção. Para falar em infecção, ele tem que ter sintomas clínicos, né? Isso é bastante importante na prática assistencial. Então, em geral, a gente não rastreia um paciente que não tem sintomas, né? Isso aqui vai para a comunitária também, exceto gestante, procedimento urológico, mas o pessoal tem uma mania de fazer uma cultura no paciente que está sem sintoma e esse resultado vem positivo e fica tratando, não melhora e não tem sentido nenhum nem fazer o exame, muito menos tratar. Paciente com infecção urinária hospitalar, a gente sempre é recomendado fazer uma cultura, porque tem agentes diferentes de comunitária, tem o risco de resistência, e é interessante, né, indicado trocar, no mínimo trocar o catéter, ou remover, e esse tempo de tratamento, eu já comentei um pouco sobre isso, né, e 7 dias, a grande maioria dos casos não vai responder, mais do que suficiente para tratar. Esse aqui é um estudo, não lembro o ano desse estudo, mas não tem muito tempo. Foi um estudo randomizado comparando 14 dias com 7 dias para infecções urinárias não complicadas. Não houve diferença no desfecho. Na verdade, o desfecho aqui foi piora clínica, óbito, recidiva, né, readmissão hospitalar. Então, aqui, assim, são pacientes que internaram com infecção urinária, uma pielonefrite e tal, mas não complicado, né? Mas que 40, o endpoint primário aqui, ele fala de entre 40% e 50% nos dois grupos, né? Então, não houve diferença de tratar 7 ou 14 dias nesse estudo, só para citar. Existem algumas recomendações do CDC americano, que eu acho que é interessante trazer para prevenir essas infecções, né? Se nós vamos inserir os catéteres somente quando indicado, deixar somente o tempo necessário, essa inserção deve ser feita por pessoas treinadas, usando técnicas assépticas, né? Mantendo o circuito fechado, evitar de deixar ele, né, clampado, né? E seguindo precauções, né, de higiene e precauções de contato, dependendo do caso. A infecção da corrente sanguínea, relacionada ao catéter central, os principais agentes aí são os estafilococos, Staphylo aureus é o principal, e os Staphylos epidermidis. Então, muitas vezes, o que a gente vê é a falha ali no processo assistencial, né? Assim, ou na inserção, que não foi feito com uma técnica asséptica adequada, ou na limpeza e manutenção daquele acesso central. Então, nós estamos vendo aqui nessa foto um acesso central que está com uma região toda hiperemiada em volta, e um pouquinho de pus saindo aqui, talvez não dê para ver aí, mas esse é um paciente que está com clínica de infecção, e a gente tem que remover esse catéter, né? Então, na maioria das vezes, quando tem uma infecção associada a catéter, a gente remove aquele catéter, colhe a ponta, corta 5 centímetros da ponta desse catéter, que está lá dentro não sei se aqui é subclave, né? Está lá dentro da veia, e eu vou tirar e vou mandar para a cultura, né? Não sei, alguém aí já deve ter visto isso. A gente corta 5 centímetros e rola aquele pedaço de catéter na placa, no meio de cultura, e põe lá incubado para crescer. E colhe 2 amostras de sangue periférico, né? Se crescer a mesma bactéria na ponta de catéter e na hemocultura, a gente confirma essa infecção relacionada ao catéter central. Só um fluxo aqui, né, não está bem nítido, isso é do próprio protocolo e tal, mas em geral essas infecções não complicadas, Staphylo aureus, que é o mais comum, remove o catéter, aqui ainda fala para tratar por mais de 14 dias, 7 a 14 dias, né, e isso já caiu por terra, mas vocês podem ver que a maioria dos casos nós vamos remover o catéter
existe uma possibilidade em infecções da corrente sanguínea por Staphylococcus coagulase negativo, epidermides, né, e companhia, a gente manter o catéter e fazer um esquema de antibiótico local. Você meio que instila antibiótico ali dentro do catéter e deixa ele ali agindo um tempo, além de fazer venoso, sistêmico e tal. Isso é muito pouco utilizado no Brasil, na verdade, eu nem nunca vi, talvez nos Estados Unidos alguns hospitais façam isso, mas na maioria das vezes é retirar o catéter e tratar a infecção. E, eventualmente, tem por fungo, né? E aí o tratamento, no mínimo, aí de fato, no mínimo 14 dias, em geral, mais tempo para tratar essa infecção. Bom, para prevenir infecção da corrente sanguínea associada a catéter central, nós vamos remover os catéteres que não são mais necessários, né? A gente deixa catéter venoso central, principalmente no paciente que está com instabilidade hemodinâmica, você precisa medir pressão venosa central, ou precisa fazer algum medicamento, ou alguma reposição mais rápida de potássio e tal. Então, nesses casos que a gente pode deixar o catéter central. Fora isso, né, não precisa, né? As técnicas de inserção de forma adequada com técnicas ascéticas, né? Seguindo as recomendações, e os locais de inserção também mudam, né? A gente tem 3 locais de obter catéter venoso central: jugular, subclávio e femoral. Óbvio que a femoral não é recomendada porque aumenta muito o risco de infecção. E entre jugular e subclávia, a que menos dá infecção é a subclávia. Por quê? Porque a jugular a gente tem o quê? Tem pelo, tem suor, o paciente mexe a cabeça, então ali tem mais risco de contaminar. Mas a primeira escolha de local de função é a jugular, porque tem menor risco de pneumotórax e hemotórax. Então, só a questão da infecção, entender isso, mas enfim, a limpeza, né, e desinfecção, troca de curativo, inclusive tem um protocolo específico só para prevenir infecções, a questão principalmente dos curativos de cobertura, né? A infecção hospitalar, ela é a segunda mais comum, mas talvez a que tem maior implicação, repercussão clínica e epidemiológica e financeira, digamos assim, né? Tem vários fatores modificáveis que aumentam o risco de infecção hospitalar, principalmente, óbvio, a intubação com ventilação mecânica, né? Então, na hora que o paciente está intubado, você rompe a barreira física e mecânica, né, da laringe, do movimento mucociliar, né, e do reflexo de tosse, ele está sedado, então isso tudo é o risco de aspiração e ele fazer a pneumonia associada à ventilação. Então, tem alguns outros fatores, a questão da aspiração das vias aéreas, então, alguns aí já, né, estiverem em CTI, na parte assistencial ou na parte científica. É recomendado o fisioterapeuta ir lá e fazer uma aspiração, né, periódica da via aérea para tirar aquela secreção pulmonar, para diminuir o risco de infecção. A posição do paciente é importante, né? A gente sempre deixa o paciente com a cabeceira elevada, no mínimo 30 graus. A questão da colonização orofaringe é um pouco controverso isso na literatura, mas na prática está recomendado sempre fazer higiene oral, né, com algum agente degermante, tipo Cepacol mesmo, clorexidina oral, né, assim, você limpa a boca do paciente para diminuir a concentração de bactérias ali na cavidade oral. Controle glicêmico é fundamental. O paciente que não tem um controle glicêmico adequado, ele aumenta muito o risco de infecção, pneumonia. E a profilaxia de sangramento digestivo, né? Como é que é isso? Na grande maioria dos pacientes que vão para o CTI, a gente faz a profilaxia de sangramento digestivo com antiácido, né? Omeprazol, ranitidina. Esse paciente, quando você diminui a acidez
do trato gastrointestinal, você aumenta a colonização. Então, a profilaxia de sangramento digestivo, o uso de antiácido, aumenta o risco de infecção hospitalar, pneumonia. Obviamente, a gente deve fazer sim, né? O paciente, para ele não ter sangramento digestivo, ele está recebendo vários antibióticos, ele está num momento de grande estresse, né? Internado com uma doença grave. Mas assim que ele melhorar, né, sair do choque hemodinâmico, você diminuir a medicação venosa e tal, você consegue suspender essa profilaxia. Em geral, gente, isso aqui é até uma coisa um pouco antiga, a gente classificava a pneumonia hospitalar em precoce ou tardia. Precoce é aquele paciente que tem até 4 dias de ventilação mecânica, e tardia é que ele tem mais de 5 dias, 5 ou mais dias de ventilação. Por quê? Porque isso tem diferenças na etiologia, nas bactérias que estão causando, e, obviamente, no padrão de resistência dessas bactérias. Hoje mudou, não tem muito isso, tá? A maioria é bactéria multiresistente mesmo. E a gente vê mais o que? Staphylococcus aureus, pseudomonas e a Acinetobacter entra muito nas pneumonias. E os gram-negativos também, Klebsiella, né? Enfim. E esse consenso de 2016 da IDSA de pneumonia associada à ventilação, que é uma referência. Infecção do sítio cirúrgico, tem uma aula só disso, quer dizer, tem várias coisas que são importantes aqui, mas a gente tem fatores de risco relacionados ao paciente, o paciente que tem alguma imunossupressão, o paciente que é obeso, o paciente que é tabagista em algumas situações, diabetes, são situações em que aumenta o risco de infecção. E fatores relacionados ao procedimento cirúrgico em si, né? Então, se a gente for pensar um procedimento limpo, uma cirurgia da mama, né? Então, o tecido mamário, ele é estéril, né? Habitualmente estéril. É muito diferente fazer uma cirurgia intraabdominal com perfuração de alça intestinal, que está cheio de bactéria. Então, existem classificações, né, do procedimento limpo, contaminado, potencialmente contaminado e infectado. Então, dependendo do local e como que está o ambiente ali. Se você operar uma apendicite supurada, você já está operando uma infecção, né? Então, obviamente, ele já está infectado. E a outra questão muito importante nesse tema é a antibiótico profilaxia pré-operatória, né? Então, isso existem aí os POPs, né, para cada uma das cirurgias, né? Os hospitais fazem essas recomendações específicas. Então, tem cirurgia, em geral, cirurgia que é potencialmente contaminada ou contaminada, a gente tem que fazer antibiótico profilático, né? No mínimo, 1 hora antes de fazer a incisão operatória. Para a cirurgia limpa, não tem, em geral, indicação de fazer antibiótico profilaxia, mas alguns locais até fazem, principalmente se o risco, não o risco, mas se a infecção, se acontecer, for muito danosa, digamos assim. Muito legal isso aqui, são scores, são comparando 2 scores do CENIC, que é de um estudo de transmissão de infecção hospitalar, e o do NIS, que é esse sistema de monitoramento de infecção lá nos Estados Unidos. Então, de acordo com o score do paciente, ele tem um risco maior ou menor de desenvolver infecção, tá? Não vou entrar em detalhes, mas para vocês entenderem os fatores de risco. Uma cirurgia cujo tempo for maior do que 2 horas, aumenta o risco. Se for um procedimento intraabdominal, se for uma cirurgia contaminada ou infectada, suja, se o paciente tiver pelo menos 3 comorbidades, 3 diagnósticos prévios, tem a ver com a questão do ASA, né, das condições de saúde desse indivíduo. Então, cada um desses é um ponto. E o score do NIS, um pouquinho diferente, mas parecido. Desculpa. O ASA, 3, 4 ou 5, quer dizer, um paciente mais grave, que tem comorbidades descompensadas e tal.
cirurgia contaminada ou suja ou infectada. E essa aqui, o tempo do procedimento superior ao percentil 75 do que era esperado para aquele procedimento. Então, isso aqui, por exemplo, existe uma lista, para cada tipo de procedimento tem um tempo esperado. Então, sei lá, uma apendicite, né? Em geral, uma apendicectomia tem que durar 45 minutos. Se durar mais de 1 hora, então quer dizer que tem algum problema ali. Então, esse tempo prolongado para aquela cirurgia é um ponto. E, por outro lado, o uso de laparoscópio diminui o risco, né? Então, é interessante isso aqui, porque a gente vê cada vez mais usando cirurgia videolaparoscópica e de fato, né, muito menos invasiva, você faz pequenas perfurações no indivíduo ali, no abdômen. Então, a manipulação do tecido é menor, né, dos órgãos, e o risco de infecção é muito menor, né? Então, inclusive, hoje você faz cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, né, bem mais interessante. Como é que previne infecção de sítio cirúrgico? Antibiótico profilático, de acordo, né, com as recomendações, 1 hora antes da incisão, se for vanco e cloquinolona, em geral a gente não usa, só para algumas situações, são 2 horas. E aí, em geral, gente, você tem que cobrir alguma coisa para Staphylococcus aureus e mais alguma coisa, um gram negativo ou um anaeróbio. Então, dependendo da cirurgia, você faz um ou mais agentes profiláticos aí, dose única antes, 1 hora antes do início da operação. Se a cirurgia for prolongada, a gente faz, às vezes, repique de dose a cada 4 horas, mais ou menos isso. E a infecção por Clostridium, ela é uma superinfecção. Então, o que é isso, né? Um paciente que está internado usando antibiótico por muito tempo, a flora bacteriana, né, do trato gastrointestinal muda, você tira uma flora transitória que estava ali até, de certa forma, protegendo, sem causar doença, e vem essa bactéria, o Clostridium, e começa a multiplicar ali, e faz uma infecção, uma superinfecção, às vezes muito grave, né? Com diarreias, assim, bem significativas. O tratamento a gente deve evitar cefalosporinas e clindamicina e trata a infecção por Clostridium com metronidazol oral ou vancomicina oral. É o único uso oral da vancomicina, que é um antibiótico para tratar gram-positivo, MARSA, né? Nós vamos tratar a infecção por MARSA com vancomicina, e no caso aqui, para a infecção por Clostridium, a gente faz uso oral para limitar essa ação no trato gastrointestinal. Uma fotinha mostrando aqui, do ponto de vista patológico, né, uma alça, a mucosa interna do cólon, todo repleto parece uma pseudomembrana, uma membrana recobrindo aquela mucosa. E aí tem uma síndrome desabsortiva e o paciente tem uma diarreia intensa, né? Aqui no microscópio, aquela mucosa repleta de Clostridium, né? Que é tipo um bastonete gram-positivo, formato parece um palito de fósforo, uma coisa assim. Como é que previne infecção por Clostridium, né? Então, precauções de contato sempre com o paciente que está com diarreia. Clostridium, gente, é um problema, porque ele forma esporos e ele fica viável no ambiente por muito tempo, né? Então, a transmissão de um paciente para o outro ela é muito comum. Então, a questão de desinfecção do ambiente é muito importante para tentar eliminar esse Clostridium, né? Inclusive, um paciente que está com Clostridium confirmado, ideal que ele fique isolado, mas depois que ele tem alta, ele sai daquele quarto, a gente tem que fazer uma desinfecção de alto grau naquele ambiente. E as questões de educação e saúde, dos alertas, saiu o resultado positivo, tem que tomar essas medidas de precaução mais rápido para evitar a disseminação dessa bactéria, dos esporos aí no hospital. Bom, então, em suma, entre as principais bactérias que causam infecção hospitalar, nos gram-positivos nós temos os estafilococcus. E aí tem o MARSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que na prática significa resistência à oxacilina.
E os Staphylococcus aureus coagulados negativos, aí o Epidermides, que é o principal, e vários outros Staphylococcus. Os enterococos são streptococcus do grupo D, e eles causam, muitas vezes, eles podem causar infecção intraabdominal terciária, né? Aquele paciente que fez cirurgia e colocou tela e faz uma infecção, faz outra, e na terceira lá, ou quarta, aparece um enterococo. Às vezes ele tem problemas graves de resistência, né? Enterococo resistente à vancomicina. O clostrídio, né, que é um bastonete gram-positivo, o clostrídio, como eu falei, podendo causar colite pseudomembranosa. Entre os gram-negativos são as enterobactérias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, e as bactérias gram-negativas, os não fermentadores, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, os principais disparados que causam infecções lá no CTI, né? E tem muito problema de resistência, vou mostrar um pouquinho. Bom, esse esquema, esse fluxo aqui, só para ilustrar essa questão da resistência, né? Então, isso já é antigo, só para entender esse processo, né? O uso abusivo de cefalosporina de terceira geração levou o quê? Levou, primeira coisa, apareceu os gram-negativos com ESBL, beta-lactamase de espectro estendido. Essa é uma enzima, né, em que degrada a cefalosporina de terceira geração. Uma beta-lactamase, né, que tem plasmídio que transmite essa beta-lactamase entre bactérias e tal. E aí começou a usar o quê? Os carbapenêmicos. O imipenem é um carbapenêmico. O uso desse carbapenêmico leva a um crescimento, supercrescimento de fungos e do Acinetobacter resistente ao carbapenêmico. E vai selecionando cada vez mais bactérias resistentes e outros agentes. Por outro lado, o que acontece? O uso abusivo de cefalosporina de terceira geração começa a selecionar enterococos, porque eles são, de fato, resistentes a essa cefalosporina. E esses enterococos, lá no trato gastrointestinal, eles começam a causar infecção, começam a usar vancomicina. E a vancomicina, eventualmente, vai surgir o VRE, que eu comentei, é o enterococo resistente à vancomicina. Então, se vocês forem ver relatos de surtos de VRE no Brasil e no mundo, isso é problemático, muito problemático, que ele é difícil de tratar, às vezes a gente precisa inclusive, de interditar a CTI, isso aconteceu já em vários locais do país. Bom, esse é um dos estudos lá do programa Centre, que estão lá nas referências. Esse estudo foi publicado em 2016, que são dados de resistência de 2011 a 2014. Né? Vamos ver aqui no Brasil, que eu acho que é interessante. Marsa, né? É preciso entender que esse programa Centre são hospitais sentinelas, então são pacientes, misturam um pouco infecções comunitárias e hospitalares, tá, gente? Mas vamos pensar o geral aqui. 28% dos Staphylococcus aureus são resistentes à meticilina nesse estudo. Streptococcus pneumoniae não sensível à penicilina, 5%. Apesar de a gente sempre falar que isso é raro, né, o pneumococo eventualmente tem aparecido resistência. Isso é bactéria comunitária. Né? E aí nós vamos para os gram-negativos. Né? Escherichia coli, produtora de beta-lactamase de espectro estendido, 15%. Klebsiella, produtora de SBL, 56%. A maioria das Klebsiella são multiresistentes. E nós temos que usar, de fato, um carbapenêmico para cima. Né? E a Klebsiella não sensível a meropenem. Não sei se vocês conhecem, é KPC isso aqui, né? Klebsiella, produtora de carbapenemase. 29%, muito grande isso aqui. Até há pouco tempo isso não existia, viu? E a Pseudomonas e acineto resistente a meropenem, bem mais importante, mais prevalente, né? 44%, 86% dos acinetobacter. Então, de fato, Pseudomonas e acineto são bactérias mais problemáticas do ponto de vista de resistência bacteriana.
Aqui outro estudo também, só para mostrar essa tendência ao aumento de resistência. Aqui, Acinetobacter resistente a carbapenêmico, que lá na década de 90 era bem raro, começou a subir, já nos anos 2010, já estava bem mais alto, né, no Brasil e outros países da América do Sul. A resistência da Pseudomonas ao carbapenêmico, também uma tendência a subir, 40%, né, 50%. A resistência da Klebsiella ao carbapenêmico, aqui é a KPC, que a gente falou. Então, até no início dos anos 2000 era bem raro e começa a subir, olha para vocês verem. E agora, né, como eu mostrei, bem mais do que isso. Mais uma vez, resistência a carbapenêmico por região, vamos pegar aqui a América Latina, esse estudo já é mais recente um pouco, 2019, é do programa Centro também. Então, olha só as referências aqui, mas falando, ó, Acinetobacter baumannii resistente, variando aí de 53, 55, 85, 86, 57, 20 a 90, 70 a 90%, muita resistência. Então, o que a gente sabe hoje é que meropenem não é antibiótico para tratar Acinetobacter hospitalar mais. Pseudomonas em caminho parecido, né? Um pouco menos, mas 65%, de 14 a 57, 40, 30, enfim, muito alto. E a Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenema, que é a KPC, ó, chegando aqui a 30, quase 30% em algumas séries. E a Escherichia coli começando também, ainda não é tão comum Escherichia coli resistente a carbapenema, mas tem aparecido. Que é essa enzima KPC, né, esse plasmídio, esse gene que configura essa resistência, essa carbapenemase, transmitido por plasmídio da Klebsiella para Escherichia coli. Outra coisa, aqui é estrepto beta-hemolítico geral, né, aí entrando muito o streptopiógeno, né, que ele é mais sensível, todos comunitários mesmo, né, 100% de sensibilidade à penicilina, né, que eu chamo a atenção que o melhor antibiótico para tratar streptococcus é a penicilina simples. Por quê? Olha o MIC. Se a gente for comparar o MIC desses todos os antibióticos, qual que tem o menor MIC? É, de fato, a penicilina. Isso significa que é a droga mais potente para tratar essa bactéria, né? Apesar de ter começado a aparecer pneumococo resistente à penicilina, mas ainda não é um problema importante no Brasil. Bom, só finalizando, né, essa figura da OMS, uma figura antiga que eu sempre coloco nessas aulas, a gente tem que lembrar que o mais importante é a higienização das mãos. Pensando em infecção hospitalar, nós estamos falando de uso de solução alcoólica, no mínimo, né? Não é só lavar com sabão, pensando em bactéria multiresistente. Então, nós vamos fazer a higienização das mãos antes de encostar, de examinar o paciente, antes de fazer um procedimento, né, asséptico, obviamente, depois de ser exposto a algum fluido corporal daquele paciente, depois de encostar no paciente ou examinar o paciente, depois de encostar nas áreas, né, nos móveis, na cama, no ambiente que esse paciente está. Então, se a gente lembrar disso, a gente tem que, de fato, fazer a higienização das mãos muitas vezes quando a gente está dentro de um ambiente de saúde no hospital, né? Isso vai ressecando a mão, né? Hoje a gente está vendo o pessoal usando muito álcool, a mão resseca mesmo, né? Então tem alguns álcool gel, usar um álcool glicerinado, passar hidratante e tal, isso é importante para também, se você causa uma lesão na mão, é pior, né? Que você está quebrando barreira, que você começa a ter mais risco de ter algum problema infeccioso ali. Então, os consensos são as principais referências para estudar essas infecções, e aí eu volto a falar que o foco nosso aqui talvez é a questão das bactérias que estão envolvidas, né? Aqui falando muito da resistência, acho que é muito importante essa discussão, inclusive na próxima aula nós vamos falar de resistência, e os métodos diagnósticos, enfim, que é a cultura, né, para a gente fazer antibiograma, é muito importante cultura com antibiograma, pensando infecção hospitalar, né?
E as referências dos estudos do programa Centre, eu coloquei aqui na aula. Tem alguns mais novos, outros mais velhos, né? Então, tem específicos do pneumococo, tem das bactérias gram-positivas, tem pneumonia associada à ventilação e Staphylo aureus, né? Alguns estudos aí específicos desse programa que eu acho que é bem interessante. E essa página, né, desse professor aqui sobre a questão do tempo de tratamento também, que eu acho bastante interessante estudar. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado.